E por uma questão de medo que hoje toma conta dessa casa, de medir as palavras, eu preferi escrever cada uma das palavras que aqui eu vou falar. Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos ver as preocupações crescentes dos deputados, que a cada dia se sentem mais ansiosos de expressar suas opiniões no plenário da Câmara dos Deputados. Aqueles que desafiam o status quo estão sendo alvo de denúncias por parte dos que buscam silenciar as vozes dissonantes sob o pretexto de proteger a República. Enquanto essa situação se desenrola, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, permanece inerte, levando críticas contundentes e sendo chamado de banana. Por outro lado, o deputado Marcel Van Hatten, destemido em suas palavras, compara as práticas atuais no Brasil, aquelas defendidas por Lewandowski, aos tempos sombrios da ditadura de 1937, durante o governo de Getúlio Vargas. Assista e reflita sobre esses acontecimentos alarmantes. Eu quero comunicar aqui que o Procurador-Geral da República me denunciou porque eu chamei o Lula de ladrão. Eu fui intimado por um oficial de justiça e no dia 12 de dezembro agora eu estarei no STF, diante do ministro Fux, para responder esse processo criminal. Já o deputado Janones, que foi pego no áudio exigindo dinheiro dos seus assessores, cometendo crime por rachadinha, o Procurador-Geral da República propôs acordo. Então, aqui a gente já sabe como é o Brasil, né? Os deputados de esquerda podem tudo, podem roubar, podem inclusive ser pegos com dinheiro na cueca e nada acontece. Presidente Jair Bolsonaro passou aqui 4 anos sendo xingado, ofendido, xingado de genocida, acusado de envolvimento com milícia e etc, etc, etc. Eu pergunto, presidente Fraga, o que aconteceu com os deputados de esquerda? Nada, zero, era imunidade parlamentar. Agora, esse sujeito aqui, Luiz Inácio Lula da Silva, o pai da mentira, o pai da miséria, que os próprios deputados da esquerda sabem que não é honesto, os próprios deputados do PT sabem que esse sujeito aqui não é honesto, não é honesto. E segundo o artigo 53, deputados e senadores são invioláveis por quaisquer de suas opiniões, são invioláveis civil e criminalmente por quaisquer de suas opiniões. E a minha opinião, presidente, sobre esse descondenado, sobre esse ex-presidiário, é que ele é o pai da mentira, é o pai da miséria, é chefe de organização criminosa e é ladrão, sim. Nós temos um ladrão na presidência da República e eu irei ao STF e vou dizer que, de acordo com o artigo 53, eu não poderia ser processado pela minha opinião de deputado federal, que esse sujeito aqui é ladrão. Nós temos um ladrão na presidência da República e eu irei repetir isso aonde quer que eu vá. Porque quando era aqui com o presidente Bolsonaro, pode tudo, mas com esse sujeito aqui, nada, que eu tenho nojo, asco. Presidente, hoje eu subo essa tribuna com a certeza que é uma das últimas vezes que eu farei. É óbvio que nessa casa, todos os parlamentares hoje, quando sobem aqui, colega Padovani, tem medo do que vão falar. Porque a nossa Constituição virou papel higiênico. Não serve mais para nada. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, a quem teve a incumbência de defender Lula na Lava Jato e virou o ministro da Justiça e Segurança Pública, teve a pachorra de vir a essa casa e dizer, presidente, que o artigo 53, onde está claro que somos protegidos pela Constituição para falarmos o que quisermos aqui em cima,
Não é bem assim, segundo o ministro. A palavra quaisquer que está escrita no artigo 53, ele tomou outra interpretação e disse, veja bem, dependendo do que você falar, o artigo não vale. Ora, senhor presidente, se um artigo que protege um parlamentar em uma democracia para poder falar o que bem entende aqui em cima, não vale, o que podemos dizer do pai e da mãe que estão em casa acompanhando esse discurso quando eles vão para algum lugar emitir uma opinião? Se nós aqui não estamos protegidos em poder falar o que bem entendermos, imagine uma pessoa comum no nosso país. Que, aliás, neste momento, colega Gilson, o Supremo Tribunal Federal está roubando nossas prerrogativas ao tratar sobre a censura na rede social. Quem faz lei nesse país é a Câmara e o Senado, e ninguém mais. Mas, infelizmente, enquanto tivermos um grande bananão na presidência do Congresso Nacional, nós continuaremos de 4 para um ex-ministro que vem a essa casa e humilha parlamentares que estão sendo processados por denúncia feita nesta tribuna aqui onde eu estou. O que você consegue tirar? Onde é que nós vamos parar, senhor presidente? Onde é que termina esse absurdo do judiciário? Qual é o limitador? Quando nós teremos um policial aqui do lado da polícia do Lula controlando o que nós falamos, para ver se a gente sai algemado daqui ou se pode ir para casa? O Supremo Tribunal Federal agora está decidindo o que eu posso falar aqui e o que eu vou poder postar na rede, colega Bibo. É isso que nós vivemos no nosso país. E o nosso colega Pachecão lá, aqui, né? Tranquilo, deve ter cargo no governo, um monte de emenda. E o parlamento que se lasque. Pacheco vai entrar nas páginas da história da República como a maior vergonha que presidiu o Congresso Nacional. É triste o que vivemos, senhor presidente. Muito obrigado. Primeiro, quero deixar registrado nesta tribuna o meu protesto pelo que foi dito pelo ministro da Justiça, que esqueceu todos os ensinamentos ao longo da sua carreira jurídica, e pelo diretor da Polícia Federal, que se transformou em um exímio perseguidor. Esta tribuna tem o manto da imunidade material e não vai ser a vontade pessoal de perseguidores que irá tirar esse manto desta tribuna. Aquilo que Lewandowski disse, o ministro da Justiça, contraria a própria história de Lewandowski como ministro do Supremo Tribunal Federal, porque lá ele defendia a imunidade material. A imunidade, deputado Lafayette, por opinião, palavras e votos, que existe na Constituição brasileira desde 1824. Vossa Excelência, que ontem lançou um livro brilhante, publicado pela editora da Câmara dos Deputados, um livro que trata justamente daquela nossa primeira Constituição outorgada pelo imperador Dom Pedro I, ou seja, sequer foi votada ou debatida no Congresso Nacional, e então já se dava o direito à imunidade por opinião, palavras e votos, que são invioláveis. Os parlamentares, no uso desta tribuna ou em quaisquer outras atividades relacionadas ao mandato, isso já estava garantido lá em 1824, 2 anos após a independência. Pois bem, senhor presidente, ontem Lewandowski, ministro da Justiça, mais uma vez, porque reiteradas são as vezes que este governo tem denunciado seu autoritarismo e desrespeito às leis, mais uma vez despreza a nossa Constituição. O que Lewandowski defendeu ontem é o mesmo que estava escrito na ditadura de 37 de Getúlio Vargas, do Estado Novo. É o mesmo
que na Constituição do regime militar ou da ditadura militar também flexibilizava a imunidade para perseguir opositores. 2 episódios do século passado que o PT de Lula e de Lewandowski querem agora repetir. Isso é muito grave, isso é gravíssimo. Eu achava que o delegado Andrei Passos não tivesse qualificação para ser diretor-geral da Polícia Federal. Confesso que eu achava que ele não tinha essa qualificação. Hoje eu tenho convicção de que ele não tem qualificação para ser delegado da Polícia Federal. Porque um delegado da Polícia Federal, hoje, depois de tudo o que aconteceu, depois da manifestação do presidente Arthur Lira, em coletiva de imprensa, dizer, como diretor da Polícia Federal, que não existe imunidade absoluta de parlamentares e fazer comparações esdrúxulas é desqualificar a própria categoria de delegado da Polícia Federal. Vejam só o que disse o delegado, que não tem qualificação sequer para isso. Ele chegou a comparar a utilização desta tribuna por mim a eventualmente termos de ouvir deputados dessa tribuna vendendo cocaína, ou seja, traficando drogas, que isso seria inaceitável. Mas que absurdo, mas que comparação sem pé nem cabeça. E o que garante que o delegado possa falar tanta asneira, este diretor da Polícia Federal, é a liberdade de expressão. Porque se não houvesse, deveria talvez ele ser censurado por falar tantas coisas, deputado Nicolas. Estapafúrdias. Eu não vou ser liviano de colocar que tudo de ruim que acontece nesse país, todo crime que acontece nesse país, é culpa do presidente Lula, não. Mas algo que eu posso afirmar é que ele tem sido, no mínimo, incompetente, tem agido de má fé com a segurança pública, principalmente com a sua. E eu posso provar isso. Lula cortou 708 milhões ao combate à criminalidade. É o Brasil do Lula. A violência no campo bateu recorde de 2.000 invasões. Lembrando que na época do Bolsonaro tivemos o número de 0. Repito, 0 invasões. Estupros e assassinatos de mulheres aumentaram no Brasil de Lula. Tráfico de drogas aumentou 7% no Brasil de Lula. Assassinatos de pessoas LGBT aumentaram 42% no Brasil de Lula. Primeira vez que houve uma fuga em presídio de segurança máxima foi no governo de Lula. Enquanto isso, o ministro da Justiça, Lewandowski, está preocupado com falas como a minha, que chamei Lula de ladrão, está preocupado com as falas de Marcel Van Hatten e de Cabo Gilberto em tribuna, desrespeitando e rasgando a Constituição. Mais uma vez, não é uma defesa a esses parlamentares em si, mas as prerrogativas. E o ministro da Justiça está preocupado com isso. O ministro Alexandre de Moraes está preocupado com as páginas fakes que tem nome de Xandão com cabelo. Enquanto isso, a Janja gastou 68 milhões de dinheiro público, só no Janja Palusa, 35 milhões. Dá só uma olhada nisso aqui, sargento Gonçalves. Com 68 milhões de reais de dinheiro público, do seu pagador de impostos, daria para comprar 194 mil viaturas para a Polícia Rodoviária Federal, 4 mil fuzis e 3 milhões de munições para a PM. Construir um presídio de segurança máxima e ainda sobrava 28 milhões de reais. O que não daria para poder fazer com a segurança pública, juntamente com a Polícia Civil, bombeiros, Polícia Penal? Dava para mudar a realidade da segurança pública aqui do nosso país. E o G20 foi a prova disso, deputado Zucco. Afinal de contas, para estrangeiro, toda a segurança. Mas para você, pagador de impostos, você se lasca. Afinal de contas, os ministros do STF, vários deputados, possuem carro com blindagens, possuem segurança, mas você não. Você, cidadão, tem que se ferrar enquanto o Estado mostra que é capaz, quando ele quer, garantir a segurança para você, mas na verdade é porque tem pessoas, líderes estrangeiros, vindo até o nosso país. É uma realidade muito grave, agravada pelo fato de que essas ações vêm daqueles que se autodenominam defensores da democracia.
é fundamental estarmos atentos e agir para preservar os pilares democráticos e a liberdade de expressão, tão essenciais para uma sociedade justa e livre, em um país verdadeiramente democrático.